Bom dia, pessoal. Que a paz do Senhor esteja conosco. Amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar temas recorrentes: fé e incredulidade. Esse é o título, tá? Aí no livro de João ainda, tá? Capítulo 3. Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia, né, de vida e pelo maná, pão de cada dia, que Ele nos dá hoje. Amém? Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pelo teu carinho, pelo teu amor para conosco. Derrama sobre nós o Espírito Santo, abrindo nossa mente e coração para escutar tuas santas palavras. Nos dá entendimento, sabedoria neste momento e ajuda meus irmãos e minhas irmãs onde estiver. Traga paz para cada um deles e que essa esperança dentro deles cresça cada vez mais do dia da tua volta, que está bem perto. Bendito seja o Senhor Jesus, que vai voltar e vem nos buscar. Te agradecemos pelo dia e o maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Graças te damos, Senhor, pela tua santa paciência conosco. Perdoa-nos das nossas falhas, dos nossos pecados. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Bíblia na mão, Deus no coração, certo? João capítulo 3, versículo 14, está escrito assim, ó. E, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Uau! Como entender isso? Se a serpente é um símbolo de Satanás na Bíblia. Vamos entender, né? Aqui João está dizendo que Jesus é a serpente que foi levantada ali no deserto. Como entender isso, né? A serpente é um símbolo de Satanás, como eu falei, e o símbolo do pecado. Satanás é pecado. Queridos, é exatamente isso que João está falando. Aqui em João 3,14. Tá? Jesus Cristo, para salvar você e eu, ele se tornou pecado, querido, na cruz. E ele se sentiu separado do Pai, a ponto de clamar: Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Foi nosso pecado que colocado sobre Jesus que lhe fez serpente, sabia? Assumiu o pecado. Essa é a serpente levantada e olhando para ela seremos salvos, crendo que ele morreu no meu lugar e no teu, queridos e minhas queridas irmãs. Foi assim no deserto, todos que tinham sido picados pela serpente, ao olhar para aquela serpente feita por Moisés, eles eram salvos. Assim, meu querido irmão, Jesus, quando foi levantado na cruz do Calvário, todos aqueles que olharam e todos aqueles que olham para ele e o recebem como Salvador, são perdoados e viverão eternamente com o Senhor. Amém? João 3,14, né? E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também. E foi assim que aconteceu. Mas como? Né? Como serpente. Jesus foi levantado na cruz como serpente, pecado. Tá?
Essa é uma linguagem pesada, nós sabemos disso. Mas foi exatamente isso que Jesus se tornou na cruz do Calvário. Se tornou pecado. Mas ele ali estava esmagando a cabeça da verdadeira serpente, que é Satanás. Entendeu bem? Lembra o milagre de Moisés? Que não era de Moisés, era Deus que mandou ele fazer, quando jogou o seu cajado no chão, que tornou a serpente, na frente do rei Faraó, que o Faraó falou que aquilo era magia e mandou um dos seus, dos seus comandantes ali, dos seus bruxos, jogar também, a espada ali, e se tornou uma serpente. Só que a de Moisés engoliu a serpente dele. Viu? Como serpente, essa é uma linguagem pesada, mas foi exatamente isso que Jesus se tornou na cruz do Calvário. Tá? Esmagando a cabeça da verdadeira serpente, que é Satanás. O verso 15 fala assim, ó, para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna, queridos. Vida eterna é olhar para Jesus. Tá? No Calvário, que morreu pelos nossos pecados. O capítulo 9, verso, você pode ler aí até o 21 também, que fala assim, ó, vamos ler até o 21 aqui, de João, 3,14, à frente. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o único da espécie, santo. Versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Foi exatamente isso que aconteceu com os judeus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem guiados às suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, porque está feitas em Deus. Tá? Assim, meu irmão, foi o que aconteceu. Jesus levantado, se tornando, um de nós. Mas se tornando um de nós, como um pecado, assumindo nossos pecados. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando-lhe, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Isso está no verso 9, no capítulo 9 de João, versículo 35. E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já os tem visto, é os que vos fala contigo. Então, afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Jesus é santo. Ele aceita a adoração, porque ele é Deus. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem
cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cego, não tereis pecado algum. Mas por que agora dizeis: nós vemos? Subsiste o vosso pecado. Continua o vosso pecado. Queridos, veja que no Evangelho de João, a humildade está dividida em dois grupos, tá? O que aceita Jesus como Messias e os que, tendo a oportunidade de crer, escolheram não crer. Dois grupos. Os discípulos estão no primeiro grupo, além de pessoas como Nicodemos e a samaritana, né? Também o cego de nascença também. Já no segundo grupo estão os fariseus, sacerdotes, pessoas que presenciaram a multiplicação dos pães e peixes, e até um dos discípulos também presenciou isso, que foi Judas. Eles rejeitaram o Messias, mesmo com as provas que tiveram vendo. O verbo que João usa no seu evangelho, o verbo crer, pistel, que é pistel, aparece 98 vezes, em comparação com as 241 vezes que aparecem em todo o Novo Testamento. Desses 241 vezes que aparece o verbo pistel, crer, né? O verbo pistel, crer, 98 vezes estão no livro de João. Esse verbo é um tema muito importante no livro de João, viu, queridos? Se alguém que crer em Jesus é algo que nós podemos dizer como cristão, fazemos isso, né? E se expressa na nossa maneira de viver, em nosso estilo de vida. Você é um cristão de verdade e isso se expressa na sua maneira de viver, se você está do lado de Jesus, né? E como você se expressa aí, né? Maneira de viver e o estilo de vida. Prova que nós cremos em Jesus Cristo. Tá? Porque se a nossa crença está restrita a um conjunto de doutrinas, tá? E unicamente teórica, assim, meu querido irmão, o diabo também acredita em Deus. Assim também, o diabo também crê em Jesus, teoricamente. Não é teoricamente que nós temos que crer em Jesus. Porque teoricamente, Satanás também acredita em Jesus. Só tem um problema, que ele odeia Jesus. Satanás conhece a Bíblia, de trás para frente, frente para trás. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que ele é o Messias. Mas só que odeia Jesus. Queridos, não basta crer que Jesus é o Criador de todas as coisas. Nós temos que amá-lo, né, e abraçá-lo como Salvador nosso. Hoje também existe dois grupos, viu, queridos? Os que creem em Jesus e o outro que diz que crê, mas rejeita os mandamentos de Deus. Hoje também tem dois grupos. Que nem naquela época. Isso vai colocar, sabe o quê? Milhões de pessoas no grupo dos incrédulos. Agora, em que grupo você está? Meu irmão, minha irmã, que aquilo que está escrito lá no Salmo 119 seja repetido na sua vida. Salmo 119,
versículo 97. Sabe o que está escrito? Seja também, né? Aí ele fala, o quanto amo a tua lei, seja também ao quanto amo a tua lei, Senhor, é a minha meditação em todo dia. Salmo 119, versículo 97. Que a sua vida seja assim, que a minha e todos nós, meu irmão. Repetindo isso aqui, tá? Ó, quanto amo a tua lei, Senhor. E a minha é a minha meditação, a tua lei, em todo dia. Com isso, queridos, nós vamos sendo provados, mas nós vamos sendo fortificados também. Temas recorrentes: fé e incredulidade. Que bacana, né? Esse estudo, né? Como nós aprendemos bastante, né? Nesse estudo. Amanhã, hoje à tarde, eu vou passar o outro estudo. Nós vamos entender mais sobre o livro de João. E você vê quanto conteúdo tem bom? A serpente que foi levantada no deserto ali por Moisés, que João falou. Se a serpente é um símbolo de Satanás, mas a serpente que estava ali era mostrando que era Jesus levantado no madeiro, se tornando um de nós, pecado, porque serpente é pecado, é Satanás, é pecado, porque na Bíblia a serpente é representada como símbolo de Satanás, mas Jesus teve que se tornar pecado para poder, né? E por isso que ele se afastou do Pai ali na hora, o Pai se afastou dele e ele diz, Deus meu, porque me desamparastes, porque se afastaste de mim. Jesus precisava assumir o pecado nosso, ali na cruz, na hora, para dar o direito de nós entrar na nova terra e novo céu, para dar o direito de nós compreender a palavra de Deus, para dar o direito de o Espírito Santo trabalhar na sua vida, guiando você a toda a verdade. Entendeu, queridos? Muitos se confundem aí. Por que Moisés fez uma serpente e levantou? E o povo olhou para a serpente e ficou todo mundo curado. Porque ali representava Jesus na cruz. Como pecado. Jesus tinha que assumir nossos pecados. E para assumir nossos pecados, ele tinha que ser pecador. Ele tinha que assumir todos os pecados. Você entende? Espero que você tenha entendido. E amanhã estamos juntos com a graça do nosso Senhor, tá bom? Fica na paz do Senhor, né? Dá um like, dá um joinha, compartilha, né? Se inscreve aí no canal para você também ser um pregador do Evangelho. Quando você está fazendo isso, compartilhando com as pessoas e se inscrevendo no canal, dando um joinha aí, você está fazendo o Evangelho crescer e você se torna um grande pregador da palavra de Deus, usando o YouTube e a internet, né? Que é uma fonte hoje para as pessoas conhecerem a palavra de Deus. Aproveita aquilo que você tem, porque vai chegar uma hora que vai acabar, tá? Então vamos aproveitar logo. Fica na paz do Senhor, que Deus tome conta de você onde você estiver. Até amanhã, pessoal. Ou até a tarde. Estamos atrasados no estudo. Talvez eu passe o estudo hoje à tarde, tá bom? Tchau!